Alerta! Ponto de Cultura La Integração e Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata apresentam História em Pauta, o programa que é a tua cara e a tua história. História, educação e polêmica. Apresentação Fábio Melo e Rafael Freitas. Mais uma História em Pauta, edição número 39. Estamos quase no 100º programa, que é a nossa meta. Quase! Nossa meta desse ano. Então, o tema hoje é colônia africana em Porto Alegre, com o maior especialista em colônia africana na América Latina. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Melhorou. Que é o grande Sor Alexandre. Se a gente reduzisse com bairro, ficaria melhor ainda. Mas, grande Fábio Melo, dê seu cumprimento ao seu Elber. Boa tarde a todos. E a todas. Tu mudou, hein? Agora eu resolvi excluir o oi do meu vocabulário. Para não fazer propaganda, é uma rede de telefonia móvel. Bem pensado. Então, vamos começar a nossa conversa. Primeiro, o Sr. Alexandre se apresente para os nossos ouvintes aí. Quem é o senhor? Bom, eu sou formado em História, né? Me formei em História em 2009 pela FAPA. Depois eu parei um tempinho e aí, no próximo ano, bem pouco eu parei. Eu fiz especialização em História Africana e Afro-Brasileira, também pela FAPA, né? A nossa saudosa FAPA lá, que foi privatizada, digamos assim, né, pela Hitler, né, que era conceituadíssima, aquela nossa faculdade lá. Foi globalizada. Foi globalizada, né, entrou pro sistema. Né. Depois eu parei um pouquinho e depois que eu terminei a especialização, eu peguei e tentei mestrado na PUC. E aí concluí meu mestrado em História também, em 2015. Mas desde lá da graduação eu sempre estudei a questão afrodescendente, africana, né? Sempre me interessou isso daí. Aí, nossos professores lá, que tu conhece muito bem na FAPA, né? Sempre nos incentivaram lá para estudar esse tema. Ou outros, né? Mas enfim, o historiador sempre vai para um viés. E na minha dissertação, eu pesquisei mais a fundo essa colônia africana aí, que eu fiquei sabendo através de uma colega, Letícia Araújo, também nossa colega lá da FAP, que ela fez especialização comigo sobre a colônia africana, que até então eu não sabia. Eu desconhecia totalmente a colônia africana. Quando eu fiquei sabendo, despertou, né, curiosidade para saber o que era isso daí. Quem eram essas pessoas, onde eram, onde existia, né? Se ainda estavam lá, se não tinha alguém. Aí começou a fervilhar várias perguntas e montei meu projeto e tentei lá na PUC e desenvolvi essa pesquisa lá. Mas tu não é apenas um historiador, né? Também é um artista. Eu sou meio arteiro, isso. Fala sobre o teu lado artístico, hein? Meu lado artístico? Meu lado artístico, desde as tripas da minha mãe, eu acho que eu já fazia algumas coisas. Nasci já desenhando, pintando, batendo um martelo, serrando uma coisa. Foi esse martelo que tu usava? Foi esse martelo, sim. Eu lembro que a minha mãe, primeiro, com 7 anos, eu ganhei uma maletinha, assim, com várias ferramentas, assim, e tinha ali um martelinho e uma foicezinha bem pequenininha ali. Mas tinha foice martelo. Muito bom. Era um comunista desde pequeno, então. Eu não sabia, né? E, inclusive, a caixinha era vermelha. Olha só. Mas, Alexandre, tu pode nos falar um pouco sobre essa colônia africana? O que era? Se era um território negro em Porto Alegre? Conta um pouco a história da colônia africana para nós. A colônia africana, ela fazia parte de um dos territórios negros de Porto Alegre. Tá? Ela começou a surgir digamos, no finalzinho da escravidão em Porto Alegre, que em Porto Alegre o finalzinho da escravidão se deu em 1884. Em várias partes do Brasil, o finalzinho da escravidão teve datas diferentes. A que mais perdurou a escravidão dos estados foi São Paulo e Rio de Janeiro, que deu somente a partir de 1888. Em alguns estados, a escravidão, mesmo acabando, o escravo ainda continuava trabalhando para pagar uma suposta dívida com seu senhor, né? Mas a colônia africana em si, ela se deu no que se chamava de terceiro distrito de Porto Alegre,
que se a gente olhar, se a gente pensar onde ficava esse terceiro distrito, ele era ali no bairro do Bonfim hoje, ou mais especificamente no bairro Rio Branco. Até é uma questão que eu coloco, né? Que tiraram essa população de lá e branquearam até o nome de colônia africana, se tornou o bairro Rio Branco. Então vai ter um branqueamento do próprio nome ali. Mas localizando, Oswaldo Aranha com a Felipe Camarão, sabe? Felipe Camarão vai até a Independência, pega lá à direita, desce na Goethe até o Colégio IPA. Então, esse quadrado aí, essa forma geométrica, era a colônia africana. Oficialmente, né? Oficialmente, que se chamava ali o terceiro distrito. Agora, o dito popular, né? Diziam também que a colônia africana era todo o território negro de Porto Alegre. Aí pegava o Areal da Baronesa, família Fidelix, né? Pegar ela, atravessava a Redenção, ia para a Cidade Baixa, né? Dizer que a colônia africana era tudo isso daí. Então existe, né, uma pesquisa científica, né, que a gente estava falando um pouco antes, né? Pesquisa científica e o dito popular. Né? Pode-se dizer que houve uma higienização daqueles territórios? Sim, com certeza. A partir de que ano, mais ou menos? Olha, Porto Alegre ele pensou essa higienização porque havia uma necessidade de Porto Alegre. Porto Alegre estava se modernizando. Havia todas aquelas ideias lá da França, Belle Époque, né? De modernização do mundo, de Porto Alegre. Porto Alegre ela começou a se modernizar no início do século XX, mais ou menos. Finalzinho do XIX, início do XX, começou a se modernizar. Então, ruas iam ser abertas. E quem estava nesse caminho tinha que sair. Né? Então, uma das formas que se utilizou para retirar essas populações seria aumentar IPTU, aumentar impostos. Agora as casas tinham que ser construídas de uma forma diferente, não podia ser mais construída através de madeira, tinha que ser de alvenaria, tinha que fazer um passeio na frente, uma calçada, né? Ou seja, a prefeitura começou a colocar várias questões que a tua casa agora não poderia ser de uma determinada forma, ela teria que ter uma maneira mais sofisticada. Então, as pessoas ali na colônia africana, ou elas se enquadravam naquele novo remodelamento de Porto Alegre, nessas ruas que estão sendo construídas, ou elas vendiam os lugares e iam habitar outras regiões menos ocupadas e que eram mais baratas de IPTU, porque o IPTU, quanto mais longe do centro de Porto Alegre, mais barato era. Então, isso aí fazia com que a segregação acontecesse com essas pessoas aí. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a percepção da população da colônia africana. Chegou a fazer a história oral. Por exemplo, eles consideram a origem do seu lugar, colônia africana, vinculado com os lanceiros negros farroupilhas? Não muito. Bom, como é que eu vou te falar? Eu entrevistei um senhor, o senhor Jaime Moreira da Silva, fui o último entrevistador dele. Ele morreu com 98 anos, agora em 2015. E ele nasceu dentro da colônia africana, bem no coração, na Vasco da Gama. E ele fala o seguinte, ele escreveu um livrinho das memórias dele e tal. Tem um livrinho que não foi publicado, um livro um pouco familiar, um livro, né? Que eu digo na questão de não é um livro acadêmico, um livro mais pessoal. Ele coloca a origem da colônia africana como sendo dos lanceiros negros. Toda aquela questão, daqueles que conseguiram fugir após a massacre dos porongos e tal, vieram para Porto Alegre e fundaram ali a colônia africana. Mas não há nenhum tipo de comprovação histórica quanto a isso. E também, né, o número de ex-escravos seria muito reduzido daqueles que fugiram, né, que seriam os lanceiros negros, para fundar um povo. O que eu vejo nisso daí? Eu vejo uma certa heroicização da sua própria história, né? Uma tentativa de tu achar um mito fundador da sua cultura, deles, né? Do pessoal da colônia africana.
O que as pesquisas mostram é que ali, nessa região que eu falei para vocês, existiam ali 3 chacras, que eram dos Mostradeiros, dos Mariante e da Dona Laura. Quando acabou a escravidão, esses escravos, todos eles moravam nessas fazendas aí. Então, acabou-se a escravidão e esses lotes, e esses escravos continuaram ali, morando ali. E isso foi sendo loteado e foi virando ruas. E aí, uma família de ex-escravos tinha lá uma terra, lá, que era do seu pai, da sua mãe, e vários filhos. Então, ficaram lá com lote. Então, eles começaram a ocupar essas regiões e ficaram ali. Porque aquilo ali era um lugar de lugares alagados, muito pedregulho, então era um lugar que não tinha como tu viver ali, era muito difícil de tu sobreviver ali, não era muito fácil de tu habitar essa região. Tinham esses que ficaram ali, né, já oriundos dessas fazendas, e tinham aqueles também que viviam no centro de Porto Alegre, que o centro de Porto Alegre, antes disso, era um grande centro de passagem. Já visto que tudo que era produzido no interior do Rio Grande do Sul passava pela capital gaúcha e, ao contrário das outras capitais, era redistribuído para o Rio Grande do Sul. Então, ali no centro de Porto Alegre existiam muitos trabalhadores, imigrantes, escravos de ganho, que iam ali para trabalhar, enfim, vários e vários comerciantes, e isso aí ocasionou no centro de Porto Alegre um tipo de habitação que eram os cortiços e as pensões e os cortiços, onde moravam essa classe trabalhadora. E aí, quando houve a remodelação de Porto Alegre, ou seja, quando foi construída ali Borges de Medeiros, enfim, quando foi aberto mesmo, né, esses cortiços e essas pensões acabaram, e essas pessoas foram ocupando ali a região mais próxima, que era geralmente a colônia africana, né? Então, ao início eu achei que era só lugar de negros, mas não, os migrantes também foram para ali, começou até a haver uma certa disputa entre eles ali por espaço, então, respondendo a tua pergunta, talvez até algum contingente dos lanceiros negros podem ter ido para lá, mas isso aí não é um predomínio deles nessa região. E qual é a função que o carnaval exerceu durante a vigência dessa colônia africana? O carnaval, assim como a religião afro-brasileira, ele teve uma questão de resistência desse povo. Assim como várias outras associações que existiram ali, como, por exemplo, tu citaste o carnaval, né? A Liga da Canela Preta, que é uma liga de vários times de futebol só de negros, que a gente tem que lembrar que naquela época branco não podia jogar em futebol negro não podia jogar em futebol, né? Futebol profissional, né? O Clube de Filosofia, que também era uma outra associação deles, e a Floresta Aurora. Então, todas essas associações aí, e também as igrejas do Rosário também. Inclusive, as igrejas do Rosário todas elas se interligavam, né? Por exemplo, quem fazia parte das igrejas do Rosário, muitas vezes também era o dono de um outro jornal, que era, digamos, o porta-voz dos afro-gaúchos aqui no Rio Grande do Sul, mais Porto Alegre, que era o Exemplo, né? Que era um jornal que era praticamente só falava sobre a causa negra, tá? Em Porto Alegre. Mas o carnaval, ele era extremamente importante, porque ele começou mesmo, né, bem antes. O carnaval começou bem antes, com o Império, enfim, né? Porto Alegre tinha uma questão do intrudo, né, que era guerra de bexigas, né, enfim. Aí depois passou por uma outra fase, que eram as fantasias e tal, blocos de carnaval, e ele funcionava como uma resistência, uma união deles. Existia toda uma festa, né? Eles faziam ali na Avenida Gueixe, ali, que era de início o carnaval,
arrecadavam dinheiro, que era o que eles chamavam de os assaltos, né? Que eram quando os homens se vestiam de mulheres para ir na frente da casa das pessoas, fazer uma bagunça lá e tal, para poder arrecadar dinheiro para poder fazer o carnaval. Então, esse senhor que eu entrevistei, o senhor Jair Moreira da Silva, ele participou, por exemplo, de 3 grupos de carnaval. E aí vem a Marinha, aí eu não vou me lembrar dos outros 2 agora de cabeça, mas enfim, ele participou de Quem Ri por último, aí vem a Marinha e o outro não vou me lembrar. Mas existiam vários outros grupos de carnaval também, inclusive os grupos de carnaval da colônia africana se misturavam com os outros grupos de carnaval do Areal e do Areal da Baronesa. Então existia uma integração, não somente do pessoal da colônia africana, como também dos outros territórios negros de Porto Alegre. Como também a Liga da Canela Preta também tinha era uma liga de futebol, com vários times. Eles faziam jogo entre os times da colônia e os times também do Areal da Baronesa, do Areal, família Fidelix ali, e o campo de futebol que eles jogavam era na Redenção ali, era bem em frente ao Colégio Militar, que tinha um campo de futebol ali. Depois eles começaram a jogar futebol aonde é hoje o Hospital de Clínicas, né, que também era um outro campo de futebol. Então, o futebol ali onde é o monumento ao expedicionário agora? É isso, eu não sei muito bem a localização, mas eu acho que deveria ser bem por ali. Porque a Redenção não tinha essas árvores que tinha agora, né? Ela até 1935, mais ou menos, ela não tinha essa, digamos, população de árvores, né? Essa arborização aí. 1935 houve uma grande exposição comparável a Expo Inter ali, que aí eles começaram a pensar no plantio dessas árvores aí que a gente vê hoje, né? Que o último vendaval aí deu uma baixa. Ou talvez uma ação higienizadora também. Também, né? Do criador. Sim. Mas havia algum tipo de... Não, na verdade, o que eu tinha que te perguntar, fora do roteiro, e é sobre a questão do carnaval, se hoje em dia tem alguma relação de alguma escola de samba aqui de Porto Alegre que traga consigo ou reivindique uma herança da colônia africana. Acredito que não. Eu não tenho bem certo isso daí, mas eu acredito que não, até porque o carnaval, naquela época, ele era uma festa bem popular, né? Eu acredito que atualmente o carnaval, tanto aqui em Porto Alegre quanto Rio de Janeiro, São Paulo, ele é uma festa que é uma festa popular, mas é uma festa bem mais classificatória. Tu tem ali uma quadra, escola de samba, tu tem um ranking de classificação das escolas do primeiro turno, segundo, terceiro, né? Tu tem uma avenida onde tu vai poder fazer essas festas e tal. Naquela época não tinha tanta hierarquização, tanta classificação, não era, né? Era uma coisa mais organizada pelo próprio povo ali. Agora não, agora a gente sabe que tem instituições que organizam, né? A prefeitura organiza. Virou uma festa mais mercantilista. Mercantilista, né? Mercantilizada, né? Mas não teve nenhuma escola de samba que fez algum desfile em homenagem a... Que eu saiba, não. Eu posso estar enganado, mas que eu saiba, não. Contando a história da escola de samba, da colônia africana, não. Que eu saiba, não. Até é um tema interessante, né? Quem sabe tu não desenvolve esse estímulo fazer para eles. Samba reto? Não, perigo não. Eu prefiro não me arriscar, né? Essas coisas assim, que fogem da área da gente, né? Ou então... Deixa para quem é profissional. Claro. Tu chegou a afirmar num dos teus artigos que colônia africana foi um termo originário da imprensa da época. Aí se é correto ou não, tu me informa, mas a minha questão é o seguinte: quais são os preconceitos que essa população era alvo, principalmente na imprensa, né, da época? Colônia africana foi um apelido, né, que colocaram, né?
Foi um apelido pejorativo que colocaram ali. Tinha um cronista da época, que é o Ari Sanhudo Veiga, que ele até escreveu, tem um livro, Crônicas de Porto Alegre, que ele era um cara tipo o Paulo Santana da vida, assim, ele escrevia no caderno, no jornal A Gazeta. E ele literalmente metia o pau na colônia africana. Então, ele dizia que tudo de ruim que acontecia em Porto Alegre acontecia na colônia africana. Não podia passar ali sem levar uma facada. Isso daí, vários historiadores comentaram, dentre eles a Sandra Pesavento também analisou esse jornalista aí. E a coincidência é que pouco depois dele denegrir essa região, né, com esses termos pejorativos aí e tal, que depois só vai melhorar essa região, segundo ele, com a vinda da laboriosa nação israelita, né, que vai melhorar a região ali. Ele vai se tornar o secretário de urbanização de Porto Alegre, ele vai ser o cara que vai fundamentar boa parte da desterritorialização dessa massa, né? Ele vai ser o cara que vai acampar essas leis de higienização, né? E transformar Porto Alegre numa coisa bonita. A ideia deles era isso, como aqui era a porta de entrada, a vitrine do Rio Grande do Sul, queria deixar bonito a frente, né? E como a Sandra Pesavento dizia, né, os pobres, os sujos tinham que ser colocados à margem da sociedade, e eram os negros que estavam se relacionando, que se relacionava a isso daí, né? Aqueles que não tinham dinheiro para pagar um PTU, que não tinham dinheiro para manter uma casa bonita, uma aparência legal e tal, eram totalmente deslocados dessa região, e aí foram sendo criados bairros, né, que é uma pesquisa que eu vou começar a desenvolver agora, né, que é o que eu chamo de exílio social, né? A gente não pode confundir, de repente, assim, tipos de bairros de Porto Alegre, bairros operários e bairros, digamos assim, excludentes mesmo, né? Racialistas, bairros onde tu quer excluir uma classe social menos favorecida, né? Que se a gente for olhar, por exemplo, um bairro operário, um exemplo disso daí é o bairro IAPI, que o Getúlio começou a construir isso em 1947, mais ou menos, aqui em Porto Alegre. Foi um projeto de todo o Brasil. Então, eu não sei muito bem a sigla que ele quer dizer, mas bem no finalzinho quer dizer indústria, industriários. Instituto dos Aposentados e Pensionistas da Indústria. Isso, é um bairro operário, né? Alguns foram para lá, né? Mas quando houve a retirada mesmo da população, não da colônia africana, porque eles não foram retirados à força, não houve despejo deles. Mas em outras regiões de Porto Alegre, como o Areal da Baronesa, sim, eles colocavam fogo na casa das pessoas e tu tinha que sair e pronto. E eu abri uma rua ali, uma empreiteira chegava, te avisava, às vezes nem avisava, dizia, tu tem que sair daqui e tal. E o cara ficava. Ele chegava de noite, 2, 3 colocavam fogo, tu tinha que sair na mar. Depois no outro dia tu voltava só para buscar as tuas coisas ali. E aí vinha o caminhão da prefeitura, brigada militar, botava tuas coisas junto, dentro ali, e te largava num outro bairro que estava sendo criado em Porto Alegre, que foi o bairro Restinga, que é o exílio social dessas pessoas aí. Interessante. E sabe se existia alguma relação entre o pessoal ali, tu comentou anteriormente que era a região considerada terceiro distrito. Uhum. Sabe se havia alguma relação com o pessoal ali do quarto distrito, que era um distrito mais industrial de Porto Alegre? Navegantes. Por aí. Quer dizer, se eles foram para lá? Ou se havia algum tipo de relação nesse meio termo, enquanto eles estavam sendo despejados com o pessoal do quarto dos operários. A gente não pode dizer que todos foram para o bairro Restinga, eles meio que se espraiaram, para falar que nem o nosso ex-governador aqui, se espraiaram. Uns foram para o IAPI, outros foram para o bairro Navegantes, São João, mas uma grande maioria que não tinha tantas condições ia lá para Restinga. Mas não havia um contato entre, por exemplo,
sindicatos de trabalhadores Não, ou partidos de não. trabalhadores com esse pessoal que estava sendo excluído pelo processo de urbanização? Até pode ter havido, porque assim, a gente não pode pensar também que a colônia, a gente não pode cair num erro dizer que a colônia africana era um lugar de pobre, negro, maloqueiro. Tá? A gente tem que pensar que existiam ali pobres, existiam negros, existiam brancos, existiam pessoas com a classe econômica mais favorecida, com uma classe econômica menos favorecida, ou seja, existia ali uma hierarquização grande dentro da colônia africana entre pobres, ricos, brancos e negros. Tá? Esse senhor que eu entrevistei, o avô dele, por exemplo, trabalhou em vários jornais de Porto Alegre. Ele era redator dos jornais aqui na Calda Júnior, jornais de origem alemã aqui. Então, ele era um afrodescendente bem apresentável, digamos assim. A questão da sua vestimenta, da sua intelectualidade, ele falava 2, 3 idiomas. O senhor Jaime, ele fazia parte de uma classe mais abastada dentro da colônia africana. Tá? Da mesma forma como existiam também aqueles que eram mais desfavorecidos também, entre negros e entre brancos. Né? Então existia toda uma mistura dessas pessoas. E uma coisa que é interessante, que todos, praticamente boa parte dos afrodescendentes dentro da colônia africana falavam várias e várias línguas. Coisa que às vezes a gente não percebe isso, e aí tu compreende isso na partir do momento em que ali coexistiram ali, além de brasileiros, italianos, poloneses, alemães, russos, ingleses, espanhóis, portugueses. Então ali era um caldeirão de nacionalidades. Eu fiquei sabendo dessa etnicidade da população da colônia africana, porque não existe isso. Quando eu fui no arquivo público, no arquivo da Santa Casa, pesquisar o livro de porta, que é o prontuário da Santa Casa. O cara chegava lá para consultar, tu assinava um livro de porta lá, a professora Vera Barroso que coordena essa parte aí. Foi nosso convidado sobre os falou sobre o tropeirismo. Aqui? Que honra. Ela disse que a origem do Mercosul foi do tropeirismo. Que legal. Marcou, essa ideia nos marcou muito. Sim. Mas a gente está para questionar ela sobre uma personagem tropeira gravataiense chamada Maria Cachaceira, que ela não mencionou e disse que não teve mulher no tropeirismo. É uma contradição que a gente quer debater com ela. Avisa que eu quero ver essa aí. Quero ver essa resposta aí. Este livro, então, é super interessante. O livro de porta da Santa Casa, que a professora Vera Barroso me apresentou, que ali tem o nome do cara, a idade, a nacionalidade, a cor dele, porque ele veio para ali, qual é a doença dele, o que houve. Então, o que tu pode descobrir disso daí? Tu pode descobrir a etnia dele. Tu pode descobrir, por exemplo, que foi os dados que eu levantei, que a maioria das pessoas que foram, por exemplo, atendidas na Santa Casa ali não eram negros. Mas eu pude perceber também todas essas nacionalidades aí. Alemães, italianos, suecos, russos, ingleses, poloneses, né? Então, isso aí explica, de certa forma, por que esses afrodescendentes falavam todas essas línguas, porque eles estavam em contato com toda essa gente. E tu sabe se alguma dessas línguas que eles falavam remetia a algum dialeto, algum idioma africano? Certamente o Yorubá, né? Certamente o Yorubá era bem praticado ali. Que é um grande tronco linguístico. Tronco linguístico. E, principalmente mais ali na região do areal da Baronesa ali. E essas sociedades recreativas proporcionavam uma ascensão social às populações da colônia africana? Com certeza. Principalmente
a Ordem do Rosário, né, das igrejas do Rosário. Porque, como eu falei para vocês, eles faziam parte de toda... Ou seja, eles não faziam parte de uma só, eles faziam parte da Ordem Religiosa do Rosário, e o cara era dono do jornal Exemplo, e ele também fazia parte ali da Floresta Aurora. Portanto, eles juntavam fundos, muitas vezes, para ajudar aqueles que não tinham, que estavam em más condições também, né? Eles juntavam fundos para poder instrumentalizar, para poder, às vezes, pagar uma educação para o cara ali, para botar no colégio, né, comprar um livro, enfim, eles tinham essas associações aí que eles contribuíam para, de certa forma, ajudá-los, né? Até porque isso daí é uma coisa que é da herança afro, né? Essa forma de compartilhar as coisas, né? É uma herança afro. Essa importância da mulher também dentro da família, né? Onde todos, quando iam trabalhar, uma mulher ficava cuidando dos filhos dela, e ficava cuidando dos filhos da outra vizinha, e da outra, né? Enfim, eles tinham uma vida comunitária bem viva, bem interessante e bem dinâmica entre eles ali, né? E essa falácia do Aristotle Weger, que só existia coisa ruim ali e tal, né? Já tinha sido quebrado com a Santa Pesavento, mas tem livros de fotografias, a Irene Santos, por exemplo, ela publicou 2 livros, um é o Quilombos e Quilombolas, o outro, se não me engano, é O Negro em Preto e Branco, que é somente fotografias do pessoal da colônia africana. E aí tu vê nas imagens ali, o pessoal engravatado, né, os afrodescendentes engravatados, andando de carro, e nas festas, e tu vê que as festas eram festas que as pessoas iam bem vestidas, né, e não era assim, vamos tirar a foto aí, agora te prepara, não. Tu pega uma imagem, e aí o cara tá lá, tu nem sabe que tá sendo fotografado. E aí tu vê que é uma coisa que não é um ensaio para tirar uma fotografia para mostrar depois como é, né? Mas é uma coisa bem espontânea. As fotos que tu teve acesso não tinha pose para foto? Algumas tinham. Algumas tinham pose, sim, mas outras não. E isso é uma coisa interessante da gente observar, porque a fotografia, uma imagem em si, ela não representa a realidade. Ela é uma representação de algo, né? De algo real. Então, ela não é exatamente aquilo. E quem está fotografando quer mostrar aquilo e acha que aquilo ali é importante para ser mostrado. Talvez seja uma representação daquilo que o fotógrafo quer mostrar. Exatamente. E se ele quer mostrar, tem uma importância, senão ele não mostraria. Senão nem estaria na foto. Senão nem estaria, senão ele nem gastaria o filme. Porque naquela época também não era uma coisa muito fácil. Digamos que não fosse uma coisa difícil, mas era uma coisa custosa, digamos assim, né? Para te fazer uma fotografia, não vai fazer uma fotografia de qualquer coisa. Né? Então, se tu vai tirar uma fotografia, é porque aquilo ali merece ser fotografado. Né? Essas coisas a gente também tem que levar em consideração também. Eu levei em consideração quando eu analisei essas fotos aí. Então, nos fala sobre o projeto da Prefeitura de Porto Alegre chamado Remover para Promover. E qual é a relação desse projeto com a colônia africana? Esse nomezinho bem simpático, né? Remover para promover. Vamos tirar todo mundo para promover vocês, né? É a civilização chegando, né? Vamos derrubar tudo para promover alguém. Isso, é a civilização. A velha ideia da civilização. Bom, Porto Alegre tinha um projeto Remover para Promover. Ele tinha esse projeto desde 1912 ou 14, não estou bem lembrado a data aqui, do intendente José Montauri, que ia ser passado, né, a abertura das ruas em Porto Alegre, que pegava especificamente, se a gente for imaginar, por exemplo, assim, ó, vamos fazer um desenho desse quadrado aí. Saía de trás da prefeitura,
saía de trás da prefeitura, ia até, pegava ali Andradas, ia até o fim, onde não tinha ali aquela rua Bento Martins, né? Bento Martins, né? Bento Martins é em direção ao gasômetro. Isso. E até ali, porque depois da Bento Martins para lá não existia. Tá? Não existiam ruas ali. Então pegava naquela rua ali, ia até o bairro Tristeza, esse projeto ia até o bairro Tristeza, depois retornaria, pegaria Protásio Alves, aí entrava na Colônia Africana pela Ramiro Barcelos. Entrando na Ramiro Barcelos, dobrava à esquerda na Independência, descia lá, ligava com Andradas, entrava na Vigário José Inácio, quebrava na Júlio de Castilhos e terminava bem na frente da prefeitura. Na frente, não, atrás da prefeitura, chamada Prefeitura Velha. Ali. Então, esse desenho geométrico aí, essa geografia, seria onde iria passar toda essa modernização de Porto Alegre. E isso aí depois houve esse projeto que se chamava Remover para Promover, ou seja, aquele que estivesse no caminho seria removido para um lugar teoricamente melhor, né? O que a gente tem que entender também é o seguinte: as empreiteiras começaram a entrar no negócio também. Uma delas foi a Auxiliadora Predial, que está aí até hoje. Em 1931, eu encontrei um documento dela já loteando esses lugares já. Então, como é que acontecia? A empreiteira, aí ela ia abrir uma rua e já nessa abertura de ruas, ela comprava um lote de terra já. Comprava um lote de terras e ali ela construía edifícios que poderiam ser vendidos ou poderiam ser alugados. Então, com esse pânico que estava dando no pessoal da colônia, e tipo assim, eu não vou conseguir pagar o IPTU, que agora está aumentando o IPTU. Eu não vou conseguir construir minha casa aqui de alvenaria, agora de alvenaria, porque antes tinha que ser de madeira. Enfim, todas essas melhorias, as pessoas muitas vezes não tinham condições e tinham medo de perder as suas casas. Né? Também a questão de que o homem chefe da família morreu e a mãe tinha vários filhos e era um terreno grande e aí cada filho queria um pedaço, né? Então vendia para essas empreiteiras aí que estavam a fim de comprar, abocanhando tudo isso aí, ou para algum imigrante que estava chegando, porque eles também estavam recebendo também os imigrantes, né? Todos esses imigrantes aí. E eles estavam disputando espaço com os imigrantes também. E os imigrantes não queriam de forma nenhuma ser comparado aos negros, porque os imigrantes já sofriam um preconceito por não serem dessa terra, mas eles sabiam que o negro ele sofria mais preconceito ainda. Então isso daí significaria para eles uma tremenda falta de oportunidade para eles, um empecilho para eles poderem progredir e tal. Então houve também, além disso, houve um embate entre imigrantes e os afrodescendentes. Isso aí fica bem claro nos processos crimes que a gente encontra no arquivo público ali, né? De briga, imigrantes reclamando que houve batucada de tal hora até que hora, não sei o quê, enfim, baderna, né? Então, existia, sim, um enfrentamento entre eles ali. E é bem interessante tu falar isso, porque eu fiz um artigo que está, inclusive, no blog sobre o início do movimento operário aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Fizemos, né? Não, esse eu fiz sozinho, eu fiz sobre o trabalhismo e o socialismo e o positivismo. É a parceria. Não, a gente tem sobre o Força e Luz. É bem interessante. Não, mas eu me baseei para escrever esse artigo num livro da historiadora Silva Petersen, que a gente usou, inclusive, para fazer sobre o artigo do Força e Luz. E no livro dela, ela chama atenção para a organização dos partidos operários e de movimentos sindicalistas operários aqui em Porto Alegre. Né? Em todo o Rio Grande do Sul, mas em Porto Alegre é o destaque. E não há menção, por exemplo, a questão dos negros que eram escravizados, que foram libertos, teoricamente, não tem nenhuma menção assim. É um movimento operário que tem muita influência desses alemães e franceses e italianos, enfim, os anarquistas também, nesse período do final do século XIX e início do século XX. É esse movimento surgindo, mas eles não agregam de jeito nenhum
ou pelo menos pelos documentos e pelos relatos, não tem nenhuma menção à questão da população negra de Porto Alegre, ou de como sofriam esses negros frente às questões do trabalho e tal. Até ela cita que muitos partidos socialistas surgiram nessa época aí, se comunicavam no idioma alemão. É verdade, tinham jornais alemães. Mas é interessante também, agora me veio à memória essa nossa pesquisa, não tenho certeza se é ela, mas ela tradicionalmente se divide a história do sindicalismo em Porto Alegre em algumas etapas. A primeira etapa é o período do mutualismo, e as organizações de trabalhadores eram aos moldes como a colônia negra se organizava, de criar fundos para se ajudar entre si, entende? Esse mutualismo aí, essa primeira forma de sindicalismo era semelhante. Era entre o patrão e os empregados, eles entravam tipo num acordo. É como querem fazer agora com a reforma trabalhista, né? Sim. Acabar com a CLT e fazer uma negociação direta entre os empresários e os trabalhadores. Bem interessante. Mas eu queria saber se tem algum estudo, alguma informação sobre a população indígena na colônia africana. Olha, cara, uma boa pergunta. Que eu saiba, ali não teve a presença indígena ali. Pelo menos assim, dentre o pessoal da colônia africana ali convivendo, eu não conheço também nenhuma pesquisa que tenha feito um levantamento, né, sobre os indígenas na colônia africana. No censo que tu pesquisou na Santa Casa, não mencionava. Não apareceu nenhum. Agora, pegando essa tua ideia aí, eu até rememorei até para ver se eu consigo visualizar ali. Não. Nenhum indígena eu consegui ver no... Eles podem também ter se autodeclarado, porque ali tinha uma outra denominação que era gaúcho, né? Aí o cara deixa de ser preto, ser branco para ser gaúcho. Aí tu não tem como saber, né? Porque aí diz a nacionalidade dele ali pode ser branco e gaúcho. Sabe-se lá se ele não era indígena também, né? Aí tu pode pensar, né? Mas não tem como saber. Não tem como saber se o cara era um... Só se tivesse uma foto do cara do lado, assim, talvez desse pela fenótipo da pessoa. Nós temos um áudio enviado pelo professor Adriano Viaro, que acho que o Vinícius está com ele aí pronto para ser... Gatilho. Tá com o dedo no gatilho aí, pronto para soltar esse áudio. A minha questão sobre os indígenas veio da comparação entre colônia africana e os quilombos. Porque nos quilombos tem forte essa presença indígena, né? É mencionada, pelo menos. Mas, e na colônia africana, não. A colônia africana tem uma particularidade, né? Que a gente não pode dizer que é um quilombo ali, né? Ali, colônia africana é um território imaginado, que ele existe na cabeça das pessoas que lá viveram, nas pesquisas dos historiadores, nos relatos. Porque se tu for caminhar na colônia africana hoje, tu não vai ver ninguém de lá. Tu até pode ver, né? Certamente pode ter alguém ainda tem um senhor ainda que eu não entrevistei ainda, que ele é daquela época, que ele era o alfaiate dos blocos de carnaval. Agora ele tá bem, se não me engano, ele morreu. Eu acho que ele morreu. A última vez que eu fiquei sabendo dele, ele morreu. Mas tem a família dele. Tem a filha dele, que tem 60 e poucos anos, né? E tem um senhor também que eu entrevistei, porque eu não quis ver somente o lado dos negros, eu quis ver também o lado dos brancos imigrantes. Então eu entrevistei um senhor, o seu Baldi, que o avô dele veio direto da Itália, fez um pouso em São Paulo, e aí depois veio direto para a colônia africana, morando em dois lugares dentro da colônia africana. Então ele tá ali desde 1930 e poucos, mais Qual é ou a menos. rua que ele mora? Ele mora... tem a Avenida Cabral e mais uma outra acima, que eu não lembro o nome daquela rua ali. Eu sei. É bem próximo, até porque eles chegaram a colocar uma igreja, a Igreja da Piedade ali, que era dos Mariante, que era o terreno dos Mariante ali, que tem a Mariante, a Rua Mariante, né? A igreja colocou uma igreja ali, a Igreja da Piedade, para dar uma freada um pouco, porque ali era a cultura afro-brasileira direto. Então a igreja
tentou dar de certa forma, uma barrada ali, né, e pegar alguns adeptos, e conseguiu pegar. Inclusive, o seu Gêmeo era católico, apostólico romano. Ele não era da religião afro-brasileira, né? Não tinha, mas ele me disse o seguinte, que tu podia ouvir de sexta-feira até domingo à noite, tambor tocando, assim, direto. Ali era cultura afro-brasileira, direto, de religião afro, direto. Interessante. E o engraçado é que ele dizia, nas palavras dele, ele dizia que ali existiam grandes feiticeiros, né? Grandes, como é que... Não, lobisomem existia, né? Olha, o lobisomem é uma história Vamos cabulosa, chegar lá, é uma história cabulosa. Vamos ver isso aí. Mas vamos ver o áudio pro professor Adriano para a gente refletir logo em seguida aí a transmissão desse áudio. Eu, na verdade, eu viso... eu não sei se empoderar, eu viso libertar, acho que é o termo correto. Eu quero participar, contribuir, colaborar com um aluno independente, um estudante. Eu prefiro a palavra estudante, a implicância que eu tenho com aluno, porque aluno significa aquele que não tem luz, né? Mas um estudante independente, desde da mais tenra idade, desde a adolescência, onde eu pego eles no 6º ano, claro que modificando a forma de lidar, o que eu faço com o ensino médio não cabe para o 6º ano, e assim vem aumentando de forma gradual, mas dá ao aluno essa independência, o estudante, vou dizer, essa independência, fazer com que ele se solte das amarras que ele tem em casa, que o colégio coloca quase que de forma automática, vira hábito, né? Hábito aquele conceito diferente de costume, de mania, o hábito enquanto realmente o seu conceito, né, literal, algo que a gente faz sem pensar, algo que faz sem raciocinar, algo que é automático. Romper esse hábito deles. Então, eu não acho que no meu caso, não é empoderar o aluno, é transformar ele numa pessoa realmente livre, independente. Eu costumo dizer para os meus colegas de sala dos professores, colegas do colégio, que eu não sou autoridade em aula. Se eles são nas disciplinas deles, beleza, eu respeito. Eu não sou autoridade, porque eu entendo a autoridade como algo que vem de autoritarismo. Eu não sou autoridade, eu sou a referência para a classe. A referência de quem detém a informação, nem o conhecimento. Nesse ponto, eu sou meio kantiano. Tá? Eu concordo com Kant quando ele diz que conhecimento não é compartilhado, que o que a gente compartilha é informação, conhecimento é o que cada um faz ou decide fazer ou não com a informação recebida. Então, eu sou o detentor da informação, eu não sou autoridade, não me vejo assim, e não quero que os estudantes me vejam como autoridade. Me faz mal que eles me vejam como autoridade. Muito pelo contrário. Eu, nesse ponto, eu procuro revolucionar as próprias relações professor-classe. Sim, essas relações de poder que existem, que são impostas, eu procuro, inclusive, revolucionar isso a partir de metas mínimas de desconstrução. Por exemplo, a classe, a partir do 8º ano, me chama como quiser. Não precisa me chamar de professor. Me chama de Adriano, me chama de Viaro, me chama de tu. Eu faço sempre uma brincadeira com eles. Só não me chamem do que eu não sou. Por exemplo, não me chamem de cabeludo, porque eu não sou. Se quiser me chamar de careca, pode me chamar de careca. É na minha aula. Nos meus limites, a partir do 8º ano. E eles conseguem trabalhar esses limites de uma forma impressionante. Porque daí também são estipuladas metas dentro da sala de aula.
alcançando as metas em sala de aula. Por exemplo, eu chego na aula, uma turma muito agitada, que é o 8º ano, eu coloco no quadro objetivos, e eles sabem que os objetivos que eu estou colocando ali são para aquele período. Então eu boto objetivos. Passar a matéria no quadro, explicar a matéria do quadro, passar exercícios, explicar os exercícios, tempo livre. Então eles sabem que se eles tiverem um comportamento mínimo, que na minha aula não exige nem que fique sentado no lugar, mas se tiver um comportamento, uma atenção mínima mesmo, podem conversar, atenção mínima necessária, e cumprirem aqueles objetivos à risca, eles vão ter no final do período um tempo livre. E o tempo livre eles podem pegar o celular, esse é o prêmio deles. Podem pegar o celular, acessar a internet, bater foto, fazer selfie, fazer o diabo. Mas eles têm que cumprir o papel, os objetivos que foram colocados antes. Então, funciona de uma forma maravilhosa, mas incomoda os colegas. Mesmo funcionando, porque os colegas não interessa para eles que se está funcionando ou não, interessa que está quebrando uma norma e eles não aceitam que quebre essa norma. Não importa qual o resultado da quebra da norma, é que eles não querem que quebre, porque os alunos vão pedir que quebre na deles também e eles não querem quebrar. Aí é um problema meu, eu tenho que administrar. Este áudio aí surgiu quando eu acusei, numa conversa, troca de áudio aí com o colega Viaro, eu acusei ele de ser construtivista na sala de aula. Aí eu provoquei ele dizendo que o construtivismo é uma pedagogia que visava empoderar o aluno. Então ele fez esse comentário comigo. Aí eu mostrei para o colega Fábio, ele gostou muito da ideia de introduzir nosso programa aqui. Então, a partir desse áudio, que está livre para quem quiser conversar sobre ele, argumentar, comentar, eu pergunto o seguinte: a colônia africana é conteúdo na sala de aula? E se, caso a resposta seja não, caso seja, seria o empoderamento dos alunos mais pobres, negros, na sala de aula? E ainda, o que tu pesquisou sobre a educação escolar naquele espaço, na colônia africana? A colônia africana, não vou mentir, a colônia africana não é conteúdo de escola. Deveria ser? Nós bate. Não é. Não é mesmo. Eu coloco ali algumas coisas, eu falo para eles da Liga da Canela Preta e tal, né? Alguns aspectos ali. Mas eu sou um andorinho nesse meio aí. Né? Ele não, com certeza, não está no livro didático. Posso afirmar aqui que não está no livro didático. Meus colegas, professores de história, não estão trabalhando na colônia africana. Né? Eu queria até estar enganado, até. Eu queria que alguém dissesse, não, Alexandre, eu tô trabalhando coisa boa. Mas acredito se algum web ouvinte trabalhar aí, aqui, ó, professor, por favor, me desmente aqui. Mas aí seria a doutrinação do professor, né? O quê? Ensinar um conteúdo que não é do livro escolar. Não, isso aí é a revolução. Mas a escola livre seria contra. Que o professor Adriano está falando. Né? Está falando sobre escola livre desse projeto de lei que querem. Sim, seria considerado uma doutrinação se tu inserisse um conteúdo desse. Com certeza, tu não pode nem dar tua opinião mais, né? Tu tem que estar ali apegado àquele livro didático ali, quase que positivista, né? Neopositivista. Coisa que não, neopositivista, né? Que continua não vendo a classe oprimida, né? Continua ainda mostrando a África ainda como um país marginalizado, um país onde só tem guerra, onde só tem doença, né? Se tu for olhar, por exemplo, não só o conteúdo de colônia africana, mas se tu olhar assim, os livros didáticos que tratam sobre a África, né? Que, digamos, é o que mais tem um pouco em relação à colônia africana, você vai ver que é extremamente precário o conteúdo, assim. Até porque nós não temos, no Brasil, pesquisadores de África, temos, mas assim, pouquíssimos, que realmente escrevem sobre a África, indo lá na África, pegando informações, desconstruindo, construindo. O que nós temos, muitas das vezes, são visões europeias. São livros, na maioria franceses, né?
uma literatura francesa, inglesa, né, portuguesa, enfim, né? Mas nós não temos muitos, por exemplo, historiadores que saem daqui, salvo raras exceções, o professor Rivair, o professor Mário Maestre, que o Mário Maestre ele vai mais a questão do afro-gaúcho, mas ele também observa lá a África. O Sérgio da Costa... Qual é o nome dele? Ajuda aí. Sérgio da Costa Franco. Isso. Esse aí. Não é esse daí, não. Não, esse não. Não, esse é meio... o gaúcho aqui. Esse é o gaúcho. Tô falando... Não é um de Alvorada? Não. Tem um de Alvorada que é Sérgio. Sérgio Augusto. É o nome dele até. Ele tem o nome do nosso ditador aqui. Na República, o... Sérgio... Ditador? Da ditadura militar. Tá, Costa Silva? Costa Silva. Tá? Mas mesmo assim, nós temos pouquíssimos historiadores que saem daqui e vêm para lá. O que a gente tem é o Kabengele, que é um congolês, né, que trouxe informações, que ele era professor da USP e tal, né? Mas isso daí deixa a gente muito à mercê ainda de uma história eurocêntrica. A gente, apesar da gente não... Alguns ainda não reconhecerem, nós ainda vivemos em um livro didático bem eurocêntrico ainda, né? E é bem precário. Da África, que dirá da colônia africana. E o que tu achou do áudio aí do Viário sobre dar aula, sala de aula, empoderar os alunos? Não, acho que ele tá certo nessa questão de tu mostrar pro aluno afrodescendente que realmente ele é participante do processo também, que ele não está à mercê da história, né? Que os antepassados dele, por exemplo, foram os primeiros a trabalhar no Brasil, né? Os afrodescendentes foram, digamos, os primeiros, até porque se tinha a ideia lá de Aristóteles lá, né? Que a gente não pode dizer que o Aristóteles era um racista, mas ele tinha aquela ideia no século IV a.C., de que os intelectuais não poderiam trabalhar e que alguém teria que trabalhar para sustentar os intelectuais, né? E toda essa ideia do Aristóteles aí foi passada para romanos colonizaram portugueses, espanhóis, e aí toda essa ideia lusitana de que o trabalho é uma coisa de inferior veio para nós, né? Só que a gente sabe que o trabalho é trabalho, seja trabalho braçal ou trabalho intelectual, é um trabalho. Ou caça e coleta também é trabalho, né? Também é trabalho também. Tá? Tu começa a instrumentalizar. Eu não gosto muito dessa palavra empoderar, eu gosto de um conceito mais de instrumentalizar, de tu dar instrumentos, ferramentas para o aluno, mostrando para ele que, por exemplo, os antepassados dele ajudaram, ou, na maior parte das vezes, construíram um mercado público da capital gaúcha, que foram os primeiros a colocar o chão onde as pessoas pisam, que é extremamente importante, né? Que houve blocos de carnaval, clubes de filosofia, que segundo o negro que passou em medicina no Rio Grande do Sul morava na colônia africana, né? Que era o Veridiano Farias, que nós tivemos grandes artistas, Lupicínio Rodrigues, enfim, né? Mostrar para ele a importância também, para que ele não tenha vergonha, né? Para que ele não caia nisso que é um projeto, né? Que é para denegrir a imagem do negro, para que ele não ocupe os locais de poder, né? Porque se tu olhar, por exemplo, num censo populacional, uma vez uma colega me disse o seguinte, que o irmão dela trabalhava no censo e ele foi fazer uma pesquisa na Restinga e aí perguntando lá para a pessoa, e a pessoa era negra e ele não se autodeclarava, ele dizia, não, sou branco. Aí o entrevistador perguntava de novo, entendeu? Sim, eu sou branco. E diz que vendo que a pessoa era negra. Ou seja, por que ele não se autodeclara negro? Porque ele sabe que aquilo ali vai trazer para ele
toda uma carga pejorativa de que ele vai frear principalmente as oportunidades que ele tem, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que no tempo, logo após a escravidão, colocava ainda anúncio no jornal, preciso de pessoa para trabalhar em tal lugar, não sei o que, branco, né? Ou preciso de pessoa negra para um trabalho mais subalterno. Até hoje em dia, muitas vezes, para tu assinar ficha para trabalhar, tem que ser currículo com foto. Exatamente. Agora não pode mais colocar o nome. Agora, como é a maneira, é a foto. Agora a fotografia te diz se tu é branco, se tu é negro. Né? Então, só mudou. Só não pode mais colocar a denominação negro ou branco, mas agora tu bota a foto que vai saber se ele te quer ou não pro trabalho. Você tá no perfil do setor, talvez, né? Exatamente. Mas então nos fala sobre a história do lobisomem do Morro Santana. Agora é o ponto alto do programa. Lobisomem, bota aí o Mistérios da Meia-Noite. Mistérios da Meia-Noite. Olha, o lobisomem da colônia africana era um personagem folclórico da região ali, que tem bem descrito no livro do Seu Jaime, que ele não era um lobisomem. Ele tinha apenas o apelido de lobisomem. E ele tinha várias e várias namoradas em várias partes de Porto Alegre. Então, diz que ele tinha uma namorada no Monte Serra, Passo da Areia, na Colônia Africana, não sei o quê. Tinha vários sobrinhos. Esses sobrinhos, não se sabe se, né, realmente se eram sobrinhos, se eram alguém mais chegado dele, né? Então, ele não tinha nada de lobisomem. Ele só tinha esse pseudônimo de lobisomem. Então, o que a gente pode pensar disso? Eu não tenho muita informação, até porque isso é um assunto meio fechado entre eles. O seu próprio Seu Jaime não quis falar muito sobre Será isso. que esse Seu Jaime era o tal lobisomem? Pois eu não sei. Aí eu perguntei também para a irmã do Seu Jaime, que é uma senhora de 94 anos, mas assim, bota nós três no bolso, assim, lúcida pra caramba. A senhora é um computador de não sei quantos megabytes, né? Tem uma memória incrível. Eu perguntei para ela também me deu uma enrolada também, não falou muito sobre o lobisomem, já me indicou para uma outra pessoa falar sobre ele. Enfim, é uma figura folclórica e misteriosa que existia ali, né? Você não seria, quem sabe, uma pessoa até muito conhecida, um político do Rio Grande do Sul, um empresário conhecido que não podia dar o nome dele, enfim, uma pessoa pública, né? Uma pessoa pública, né? Aí tu começa a especular de tudo que é forma. Um sor? Não sei. Eu acho que o sor não, porque parece que ele tinha dinheiro, ele era meio rico, eu acho que o sor não. Mas esse tal lobisomem, ele vigorou em que época, mais ou menos, essa lenda aí? Ele vigorou na adolescência do Seu Jaime, eu acho que mais ou menos lá. Anos 50? Não, 1915, 20, mais ou menos. Então foi contemporâneo ao Seu Jaime. Contemporâneo ele, porque ele disse que via ele nas festas, e as gurias tudo queriam ficar com o lobisomem. O cara era diferentão, então. Não, ele era, no dito popular, symbol. ele era o pegador. Ele era pegador, ele era... Mas ele só saía Só de noite. Só na lua cheia de noite. Não, eu não sei porquê. O nome dele era o lobisomem do Morro Santana, né? Eu não sei por que essa denominação, se ele morava no Morro Santana ou não. Né? Eu acho que ele era um soro. Pois é, tu sabe. Como é que foi a vida dos afrodescendentes após a Lei Áurea? Gostaria que tu enfatizasse sobre um comentário que tu deve ter lido, com certeza, a crítica do professor Eusébio sobre a Lei Áurea aqui no Rio Grande do Sul, que foi uma falsa Lei Áurea. Não mudou nada, né? Praticamente não mudou. Não mudou para os afrodescendentes. Perdurou aquele sistema, alguns continuaram nas suas fazendas ali, né, trabalhando, né, e certamente com um salário extremamente reduzido, ainda num sistema ainda de semi-escravidão, ainda, com certeza, né. A maior parte dessas populações aí
começou a habitar os morros das periferias, tanto de Porto Alegre quanto do resto do Brasil, que eles foram marginalizados. E a gente tem que entender que veio para cá também uma massa de imigrantes também para trabalhar no lugar dos africanos, né? Dos afrodescendentes, né? Além de não dar oportunidade para eles, não instrumentalizar na questão de incentivar o conhecimento deles, enfim, para aproveitar essa mão de obra que estava ociosa, né, que estava sendo liberta, para aproveitar para o trabalho, não. Relegaram eles à exclusão, né, à segregação, e trouxeram para cá os imigrantes para trabalhar no lugar dos afrodescendentes. A maior parte das vezes foi isso que aconteceu. E também tinha, no momento, uma grande ideia do branqueamento também, porque existiam autores, do tipo o Gilberto Freire. Gilberto Freire pensava na miscigenação da população brasileira. Tá? Então, ao mesmo tempo em que o finalzinho da escravidão não alterou nada, também estava havendo também uma grande discussão sobre o que ia ser o brasileiro, o que era o brasileiro. Né? Gilberto Freire disse que a miscigenação era a solução para criar um indivíduo só. O Sérgio Buarque de Holanda já dizia que a característica era o homem cordial, né? Que é a lanheza do trato das pessoas, enfim, isso daí, de certa forma, isso aí abrandava a luta dos afrodescendentes também. O Caio Prado Júnior já era um cara diferente, ele já dizia que a miscigenação era uma coisa que era prejudicial, porque tudo que era de ruim que a população brasileira tinha, vinha dos africanos que vieram para cá. Então, Quem diz isso? O Caio Prado Júnior. Tem certeza? Sim. Olha, não sei, ó. Caio Prado Júnior. Te mando o texto depois. Aceito, então, quero ler esse texto. Ele dizia que tudo de ruim do brasileiro vinha dos africanos. Em que texto é esse? Que livro? Cara. Eu acho que está confundindo o autor. Não é isso aí mesmo. O Caio Prado Júnior, ele tinha essa visão totalmente de separação. Ele não tinha essa ideia de misturar a população brasileira. Ele achava que essa mistura ia predominar muito mais a questão afrodescendente, que era digamos assim, a parte ruim do brasileiro. Tá? Existiam outros, por exemplo, aí a gente pode ir para o lado dos escritores, aí, né? O Monteiro Lobato também pregava isso aí. Uma vez ele veio para o Rio de Janeiro e disse que nunca viu tanta gente feia, tanta gente preta. Ele era parceiro do Caio Prado Júnior, era brasileiro. Monteiro Lobato. Então, existia toda uma discussão a partir dos anos 90, dos anos 1900, né, sobre o que seria o brasileiro. E aí depois vem o Getúlio, né? O Getúlio com aquela ideia de integrar o Brasil, o Rio Grande do Sul, e fazer um brasileiro só. Né? Então tinha toda essa identificação aí. Mas para o afrodescendente, praticamente nada mudou de positivo para ele. Né? E aí a gente chega nos anos agora, 2016, na questão das cotas, né? Que é uma tentativa de reparação daquele momento ainda. Porque a partir do momento que o afrodescendente não está ocupando os núcleos de poder nas instituições do Brasil, nada consegue mudar para eles. Né? Se ele não consegue, por exemplo, ele não consegue colocar professores no ensino superior, a tendência é que ele, quando chegue lá, ele também comece a enxergar a sua categoria também. Né? Então, o afrodescendente tem que começar a ocupar esses núcleos de poder aí para poder dar uma reviravolta, porque é como se fosse uma corrida. Quando acabou a escravidão, houve uma corrida. Vamos colocar assim, os afrodescendentes saíram lá atrás e o branco, somente porque ele era branco, ele já ganhava a milhas e milhas de distância nas oportunidades de emprego, de escola, até de terra, de moradia, de terras. A gente tem que lembrar da lei de terras, aí também que foi uma questão que segregou o afrodescendente, né? Porque aí, em 1850, quem tinha dinheiro comprava terra, quem não tinha, não comprava. Como o africano, o afrodescendente, ele era escravo na maior parte das vezes, ele não tinha dinheiro para comprar, então ele já foi excluído
dessa questão da terra. E a gente sabe que terra é uma coisa que dá poder, né? É um empoderamento, né? Quem tem terra tem poder. Quem tem terra tem lá os seus na sua mão. Portanto, a questão da terra é uma questão de extrema relevância para a gente também começar a mudar um pouco, mudar as estruturas aí. Teve um colega nosso no WhatsApp, ele fez um comentário, aí a partir disso a gente pode conversar alguma coisa. Rafael Camargo, comentei com ele sobre o nosso tema de hoje, e ele afirmou: a primeira coisa que me veio à mente foi algo sobre a historiadora Maria Angélica Zubaran. Conhece ela? Maria Angélica Zubaran, ela, se eu não me engano, posso estar extremamente enganado, mas ela é carioca, ela trabalha a questão do urbanismo. Eu não tenho muitas informações sobre ela. Ele diz que chama a Lei Áurea de invenção branca da liberdade negra. Tu acha que a Lei Áurea foi uma criação dos brancos contra os negros? Acho que não, né? A Lei Áurea, ela foi a última lei emancipacionista, né? Houve ali, a gente divide então as leis, o movimento emancipacionista de abolição, né? Emancipação é quando tu tá fazendo aquelas leis ali, Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, sexagenários, e a última Lei Áurea, que estava apenas abrandando ali, terminando lenta e gradualmente a escravidão, mas não acabou. Até porque existia toda uma discussão para acabar a escravidão. Desde 1870, finalzinho da Guerra do Paraguai, a gente vai ter ali o maior calor nessas discussões, até porque os militares vão entrar nessa discussão aí, né? E existia toda uma resistência para que não acabasse a escravidão, porque os grandes proprietários de terra não queriam perder a mão de obra grátis, né? E também queriam que eles pagassem. Alguém tinha que pagar, de certa forma, o prejuízo desse senhor para ele tirar esse escravo dessa produção, né? Eles também tinham medo tinham vários medos. Tinham medo que o Brasil virasse um Haiti, né? Tinham medo que tivesse prejuízo na sua produção, tinham medo que, enfim, que todo esse sistema econômico aí fosse por água abaixo, porque agora eles iam ter que começar a contratar uma nova mão de obra que estava surgindo no momento, que era a mão de obra assalariada, né? Então, a Lei Áurea, quando ela chegou, ela já estava no final, já estava caindo de maduro, já. Escravidão já. Tanto é que em 1888 acabou a escravidão, em 89 foi proclamada a República, né? Foi, digamos assim, o primeiro golpe militar que a gente teve aqui no Brasil, aqui, né? Então, quando chegou ali, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, já tinha acabado já. Muitos estados brasileiros já tinham acabado já, né, a escravidão. Então eu vejo isso daí como, digamos assim, um ponto final da escravidão, mas algo que já vinha sendo morto, né, decepado há bastante tempo. Só que muitas dessas leis emancipacionistas, elas eram as leis para inglês ver, porque nenhuma delas funcionava direito, né? A lei do ventre livre, ele se tornava livre a partir de 1871, mas ele ficava na fazenda ali e ele era um escravinho potencial, que vai buscar uma lenha aqui, faz um servicinho ali, não sei o quê, enquanto ele estivesse com a sua mãe, ele ainda era um escravo. Então, uma balela, isso não existia, né? Mas, ao mesmo tempo, isso daí também causou uma nova classe, porque ele deixou de ser preto para começar a ser negro. E tem uma diferença entre preto e negro, ou seja, o preto é o cara que é escravo, e o negro é aquele que já não é mais escravo, ele já passa por uma outra categoria. E os seus pais começam a juntar um dinheiro para instrumentalizar esse filho, comprar uma terrinha para ele começar uma vida nova, ou seja, ele se diferencia dos outros escravos, ele não é mais um escravo, ele já é teoricamente livre, embora na prática ele não seja livre,
mas ele ainda é livre. A lei do sexagenário é outra balela também, porque não era para livrar o escravo de 65 anos, para dar liberdade a ele. É para livrar, porque com 65 anos o escravo já estava acabado, apanhando, se alimentando mal, ou seja, tu não estava dando liberdade para ele. Tu que estava, né, no caso, tu que estava te libertando daquele escravo que não era mais produtivo para ti, né? E a Lei Áurea foi a última, né? Enfim, que só foi um canetaço ali que acabou de vez, mas já vinha uma discussão desde 1870, né? Idas e vindas, abolicionistas a favor e contra. O pessoal do próprio monarquistas eram afim da abolição, do fim da escravidão, né? Um deles, inclusive, é o André Rebouças, que foi um engenheiro negro que era monarquista e abolicionista. Apesar do Rebouças, né, ser bem contraditória a visão dele, porque ele era até bem preconceituoso, né? Ele se achava um negro diferente, um negro elitizado, né? Um negro, digamos assim, quase que branco, né? Perante as outras categorias ali. E tem historiadores que, inclusive, denominam a Lei Áurea como uma revolução. Ela pode ser considerada uma revolução, se tu for olhar lá, como o professor Dario fala, né, às vezes, uma revolução é quando quebra uma estrutura, né? Então, se tu pensar que ali acabou a escravidão e a gente entra de vez mesmo no capitalismo, ou seja, o capitalismo já estava introduzido já nessas relações. Então, a gente vai quebrar uma estrutura econômica, que é o modo de produção escravista, para um modo de produção capitalista. Então, nesse sentido, a gente pode ver que houve uma certa revolução, né? Houve uma quebra de estrutura. Sim. E agora, falando em colônia africana e falando em tantos imigrantes que vinham em Porto Alegre no final do século XIX, século XX, para se estabelecer, para morar e para construir a cidade, é possível demarcar, apesar de todos esses, contando com todos esses fatos que tu nos mencionou aqui, principalmente a colônia africana, que Porto Alegre surgiu mesmo só com a chegada dos açorianos? Ou será que a gente poderia estabelecer um outro parâmetro para a construção da cidade ou para a fundação da cidade? A fundação de Porto Alegre mesmo com os açorianos, né? Ele vai ser fundado Porto Alegre aqui em 1773, né? E não seria renegar um pouco toda essa história do povo negro, falando como... Se a gente pensar... Não, mas tu tá falando da fundação de Porto Alegre mesmo, da capital definitiva de Porto Alegre. É mais uma provocação no sentido de, será que dizer que única e exclusivamente os açorianos fizeram a cidade não é excluir todos esses demais povos? Exatamente, até porque o africano está aqui antes do imigrante, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que a colônia do Sacramento foi fundada em 1680 e que os tropeiros, né, professora, gosto de falar muito sobre Vera Barroso, vinham para cá e passavam, né, ali pela Serra Gaúcha e tal, depois passavam para Tramandaí e iam lá para a colônia do Sacramento. Quem eram os braços desses tropeiros eram os africanos, eram os afrodescendentes, né? Então, eles vieram para cá, começaram a trabalhar muito antes dos imigrantes, né? Italianos, alemães, seja qual for a nacionalidade deles. A história é uma construção, né? A história é uma construção, uma reconstrução, desconstrução, enfim, né? O que nós temos de história oficial é que os açorianos fundaram, né, a capital gaúcha, né? Tu imagina se a gente dissesse assim, por exemplo, né? Quem fundou a capital do Rio Grande do Sul foram os casais do Congo. A população gaúcha, como agora eu que te devolvo essa provocação. Como reagiria isso, né? Será que a maioria da população que se acha italiano, os gringos lá, enfim, como eles agiriam? Sim, que bom, que legal, né? Eu acho que viriam com estranhamento, porque parece estar enraizado na cultura popular e na mentalidade das pessoas, um Rio Grande do Sul branco, europeu, intelectualizado,
E ainda mais se a gente for ver, por exemplo, algumas... Claro, cada cidade tem suas características, né? Por exemplo, Porto Alegre tem a festa do pêssego, Nova Santa Rita tem a festa do melão. E Gravataí é uma cidade com origem indígena. E em Caxias tem a festa da uva. E como alguns meios de comunicação trabalham, por exemplo, os 150 anos da imigração italiana. Mas ninguém fala nada sobre, vamos supor, os 150 anos da fundação da colônia africana, ou da imigração forçada dos africanos e dos afrodescendentes para o Rio Grande do Sul. É uma negação da história, né? Os casais açorianos vieram sozinhos ou tinham escravos também? Olha, que eu saiba, eles vieram sozinhos. E ainda tem a questão de que tu sempre mostra, né, que o imigrante, quando vem, ele vem com sofrimento, ele sofre, e ele vence por causa do seu trabalho, do seu esforço, né, e tal, né? E nunca é levado em consideração, por exemplo, que o imigrante, ele tinha as terras que ele comprava as terras, mas que ele tinha a família dele que ajudava enfim, para plantar, né, a trabalhar junto com eles, né, que eles tinham as ferramentas, muitas vezes que eram alugadas, né, vendidas com algum tipo de financiamento pelo Império, né. Ou seja, também houve um trabalho deles, também não deve ter sido fácil também, principalmente para os italianos que pegaram os últimos territórios, que mais a região da Serra, né? Mas nunca foi dito assim, por exemplo, que os africanos concorreram de forma desigual com os imigrantes. Eles estavam concorrendo nessa época, essas duas categorias, tanto o ex-escravo quanto o imigrante. Eles mercado de trabalho, né? Estavam concorrendo para o mercado de trabalho e para a sobrevivência. Por terras, para se manter, para construir ali um núcleo de população. Não é colocado, por exemplo, que o africano ele saiu da terra do seu senhor muitas vezes sem terra, sem ferramentas, sem família, né? Tentando sobreviver com as próprias unhas ali. Né? Então, seria uma sobrevivência desigual deles. Né? Até porque o governo na época dava mais garantias aos imigrantes na forma de pode ser comparado com as bolsas, né? Os afrodescendentes aqui no Brasil eles eram mais apoiados que os africanos, que os negros atualmente pelo governo que foi deposto. O Império dava bolsa para os alemães, italianos. Davam terra, né? Os africanos, os afro-brasileiros, africanos nunca ganharam nada. Nada dica de nada. Agora que ganhavam um pé na bunda dos senhores. Agora que tem a questão das cotas, que ainda há muito custo, né? O afrodescendente está entrando na faculdade através das cotas. Mas ainda com muita luta, ainda com muita resistência. Mas também, né, para quem não aceitou a abolição até hoje, vai aceitar as cotas. Seria bom fazer um estudo comparando o apoio do governo aos imigrantes, comparando com o apoio do governo atual aos afrodescendentes, né? Sim. Seria muito mais desigual ainda. Pois é, e visto que, por exemplo, a nossa tese, baseada num texto que nós dois escrevemos sobre a Lei Áurea, é que a Lei Áurea foi uma contra-revolução no sentido de impedir uma haitianização, por exemplo, do Brasil, e uma revolta em massa dos escravizados, junto com alguns brancos abolicionistas que queriam, de fato, a queda do Império através de uma revolução social. Exatamente. Mas isso é bastante subjetivo nosso. Exatamente. Mas foi uma resposta ao texto que dizia que as pesquisas mostram isso, né? Que, na verdade, também queria se tirar ali o poder do Rio de Janeiro e colocar São Paulo. Porque São Paulo eram aqueles que pagavam, digamos assim, a conta, né? Aqueles que trabalhavam, que pagavam a conta, e quem tinha a maior parte do poder era o Rio de Janeiro, que era a capital federal. Então, os paulistas se aliaram aos militares, que também estavam desgostosos também com a Guerra do Paraguai, né? E aí mandaram o Pedrinho passear, voltar lá para a Europa. Voltar para a Europa lá e instauraram ali a República, né? A República das Espadas, né? Bom, vamos para as duas últimas perguntas. A minha última pergunta é um tema até interessante, baseado numa pesquisa tua. Qual
Pode ir. Agora eu me lembrei, aquela tua dúvida do Caio Prado Júnior, eu tenho um livro que é a Abolição, do Antônio Montenegro. Ele faz bem essa discussão a respeito do Sérgio Buarque de Holanda, do Gilberto Freire, do Caio Prado Júnior. Ele coloca bem essas questões aí. Vou te mandar por... Tem PDF? Tem, eu mandei lá no Telegram. Mas eu quero ler esse livro. Não, vou te mandar. É um livro bem interessante dele, um livrinho. Mas se puder, tu disponibiliza no nosso grupo ali do Facebook. Esse livro do Montenegro, ele faz um aparato bem interessante sobre a abolição. Ele faz... Posso falar aqui? Claro. Tranquilo? Ele fala todos os aspectos da abolição e todas as discussões que aconteceram em 5 capítulos. Primeiro ele fala como que a literatura, Machado de Assis, José de Alencar, como que eles viam a questão da abolição, o negro, a escravidão. Depois ele vê a historiografia como via Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire, como que eles viam a questão da abolição e a questão da escravidão também. Depois ele pega uma outra questão, um outro capítulo, que é a respeito como que a política via, né, todas as discussões que estavam acontecendo no meio, bem no finalzinho de 1870, ali na Câmara, né, os prós e contra, enfim, as revoltas, como que os afrodescendentes também estavam reagindo a isso aí também, porque também, né, as rebeliões estavam acontecendo bem no finalzinho da escravidão, não tinham mais como segurar também, né, porque havia muitas fugas e o Estado tirou o exército, porque o exército não queria mais cuidar disso aí, porque o exército disse que não era capitão do mato, então não queria. Então isso já é um indício já do descontentamento do exército com o império. Tá? Então os proprietários de terra começaram então a contratar milícias. Então houve quase que em alguns lugares meio que um embate, uma guerra entre eles ali. E no finalzinho, o Montenegro coloca a questão do que mudou para o negro, né, após a abolição. Então é um livro de 70 e poucas páginas, bem interessante para a gente poder fazer uma reflexão sobre a abolição. É bem interessante. Vou te mandar em PDF. Estamos interessados. Vou te mandar em PDF. Queres fazer a última questão ou eu faço? Eu vou fazer a última questão, que é baseada numa pesquisa tua, sobre o papel do silêncio. Em que momentos ele aparece? Baseado numa pesquisa tua. Posso falar? Vou ter que ficar em silêncio. Não, pode falar. Se tu conseguir falar em silêncio, melhor ainda. Na história oral, tu usou a história oral e o silêncio é importante, né? Para interpretar a história oral. O silêncio, ao contrário do que a gente imagina, o silêncio ele é carregado de significado. Tá? Por quê? Porque agora, quando tu me perguntou isso daí, eu fiquei em silêncio porque eu estou selecionando o que eu vou te falar. Então, o silêncio é exatamente isso. O silêncio é aquela seleção de coisas que nós vamos pensar para poder falar. E isso daí, numa entrevista, é o que acontece. Principalmente na tua historicização do lobisomem do Moço Santana. Exatamente. Ou seja, quando eu entrevistei o seu Jaime, a irmã dele, o seu Balde lá, eles selecionaram aquilo que eles gostariam de me falar, obviamente. A subjetividade deles estava implicada ali, né? Então, o silêncio, ele não é como muitos imaginam, a ausência de palavras, não. A pessoa está ali pensando, classificando e tentando expor aquilo que ela está falando, que ela quer dizer. Ela está em silêncio oralmente, mas mentalmente ela está um turbilhão. Por isso que se diz que o silêncio, que a autora Eleni Plucani, ela fala que o silêncio é carregado de significados. E de que forma tu usou o silêncio? Tu também, na análise, né? Também. Na análise, na tua das conversa. fontes, análise das fontes, porque uma oralidade, a gente tem que, eu não posso colocar num trabalho científico uma oralidade como uma coisa verídica, porque é uma visão de alguém. Eu tenho que alertar o leitor de que isso é a visão da pessoa. Por exemplo, o senhor já me disse que a origem da colônia africana era
era dos lanceiros negros, que foi a pergunta que tu me fez antes. Mas aí pesquisando, tu vê que não tinha tantos lanceiros negros assim para fundar uma localidade. E a maioria eram homens também, né? Sim, pois é, né? Como iria se reproduzir, né? Então, no meu silêncio, eu penso que isso daí é uma heroicização da história. É tentar achar um mito fundador da sua própria história, né? Ou seja, o meu silêncio na pesquisa é a minha análise que eu vou fazer. Também pode ser entendido que talvez algum remanescente lá da época dos lanceiros negros, passou de alguns anos, se instalou ali e acabou contando a história, ou do pai dele que participou da... A gente não pode dizer que não teve nenhum lanceiro negro. Pode ter sido, sim. Pode ter ido para ali, pode ter ido para o Areal, enfim. A minha última pergunta, eu quero que tu estimule nossos web ouvintes a pesquisar e se interessarem mais pela colônia africana. O que tu diria para eles? Por que é importante estudar a colônia africana? Eu diria o seguinte, eu diria que um ponto importante e que é pouco pesquisado ainda da colônia africana seria a Liga da Canela Preta. Não existe, por exemplo, um trabalho de pesquisa que fala só sobre a Liga da Canela Preta. Um trabalho quantitativo, qualitativo até, enfim, que faz lá dados estatísticos da sua origem, pegar a entrevista das pessoas, né, analisar as fontes, enfim, não existe um trabalho específico sobre a Liga da Canela Preta, né, que era o Esporte Clube Porto Alegrense. E que isso daí é extremamente importante, né, principalmente a gurizada gosta quando tu começa a falar de futebol na sala de aula, aí tu começa a mostrar uma imagem dos jogadores de um time da Liga da Canela Preta, aí ele fica assim, tipo, não sabia disso aí, tinha um time, mas por que só de negro? Aí tu tem que explicar toda uma história de que os negros não podiam jogar futebol, porque não eram aceitos, porque eles eram negros, né? Aí tu já remete lá ao jogador do pó de arroz, né? O Fluminense, né? Que passou um pozinho na cara para ele poder ficar branco, para ele poder jogar futebol, né? Porque senão ele não era aceito, né? Então aí tu começa a construir essa narrativa, essa pesquisa e instrumentalizar o aluno para que ele consiga se enxergar também, para que ele consiga ver a sua importância dentro da história também, para quebrar de vez essa mácula, né, que é construída, é colocada na cabeça do aluno, né, porque é difícil, depois de nego velho, né, depois de grande, né, quando eu falo nego velho, não é uma questão pejorativa, né, é uma questão racista, porque até é uma questão, por exemplo, assim, tu chamar uma pessoa de negro é uma coisa, agora tu tem que ver o contexto da coisa, né? Então, chamando de negro velho é um tom de voz também, é um tom de voz, é uma questão, né, de certa forma, carinhosa. É mais difícil de tu desconstruir um conceito de que eu sou negro, não vou ter condições, e é difícil para mim, porque eu sou negro, tal. Para um cara mais velho, é mais difícil tu desconstruir isso aí. Agora, dentro da sala de aula, ali, desde pequeno, tal, adolescente, é mais fácil tu começar a plantar essa sementinha nele, assim, ou nela, né? Para que ela comece a perceber essas coisas, e quem sabe até não se torne um professor, uma professora de história. Né? Um soro, né? Um soro, uma soro que é mais sora, né? professor. Um soro, uma sora, né? Eu acho que, por exemplo, uma militante, né, da sua militante causa, da história. Militante da história, né? Chato da história, né? Seria um bom exercício, quem sabe, uma boa sugestão, começar o conteúdo dos quilombos a partir da colônia africana, quem sabe? Que é uma coisa mais próxima do estudante em Porto Alegre, por exemplo. Sim, né? Acredito que sim. De Porto Alegre ou também em outra região, né? Porque Rio Grande do Sul teve vários quilombos, né? Então, é interessante começar a
Eu não gosto de usar a palavra resgatar, porque quem resgata é bombeiro, né? Mas fazer uma revisão sobre a história, né? Tentar perceber a história dos seus antepassados e tal, quem sabe até tu ligar a um desses quilombos aí, né? E tu tentar ver o que era um quilombo, né? Tu olha o que era para te olhar o que era um quilombo, por exemplo, que não era um lugar só de negros, basta tu ir numa vila de Porto Alegre, tu ir numa favela, tu vai ver que um quilombo geralmente ele tem um pouco essa estrutura. Claro, eu estou tirando aqui os problemas de tráfico de droga, de marginalidade. Estou falando um quilombo lá no século XVIII, por aí, né? Enfim, XIX, tá um quilombo mesmo na sua origem ali. Que também tinha, né, contato com outras regiões, enfim, mantinha um comércio com os comerciantes, né? Enfim, era uma vida que existia ali, era toda uma congregação, era toda uma história que tinha ali. Antes de tu dar a tua palavra final, Alexandre, queria chamar todo mundo, fazer um convite, incluindo tu, para participar aqui do Galeto com música, do La Integración, que vai ser no dia 12/6. Vê se tá pegando bem a câmera aí, ó. Vai ter música também? Vai ter música romântica. É Galeto com música, né? Aí vai ser aqui dia 12, dia do camarada, um domingo. E o valor do galeto é 20 pila. Galeto e buffet de salada. E vai ter venda de livros também. Também vai ter aí o bazar intelectual da integração. Então participem aí do dia 12. Horário é das 12. É das 12 às 22. Às 22, bastante tempo. Um horário bem flexível. O pessoal vai aparecer aí. Para ninguém ficar de fora desse galeto. Já está convidado aqui. Com certeza. E no dia 18, no próximo fim de semana desse galeto, vai ter a nossa Síncrase Americanista. Também já está mais que convidado para participar aí. Vai ter música, vai ter história, vai ter educação e vai ter polêmica. Beleza. Então deixa um recado final aí, Alexandre. Eu só quero agradecer a vocês aqui, né? Essa iniciativa de vocês aqui, eu achei extremamente fantástica, né? Enriquecedor. Pena que nós temos pouquíssimos espaços aqui para a gente poder fazer esse tipo de discussão histórica, né? Não só levada para a academia, mas que a história tem uma proposta prática também, né? De mudança, né? De revolução, sei lá, né? E eu acho extremamente profícuo, extremamente importante o trabalho de vocês aqui. Eu me sinto extremamente honrado de ter vindo aqui hoje. Esse bate-papo com vocês, com os meus colegas historiadores. Nós que agradecemos a presença do amigo. E estou curioso agora sobre o Caio Prado Júnior, que é um autor que eu admiro muito. E estou decepcionado agora saber disso. Fizemos até um programa sobre ele e não... Vou te dizer, cara, infelizmente vai te cair os bichos nos bolsos. Então tá vendo, Vinícius? Estamos encerrando aqui, então. Até sexta-feira que vem. Desculpa fazer isso contigo.